Olá, seja bem-vindo. Eu sou o professor Abend e esta é uma aula de matemática. E nesta aula de matemática, o assunto é progressão geométrica. Vamos resolver problemas. Bom, eu trouxe dois problemas aqui para esse vídeo para a gente resolver. O primeiro, em uma PG, o 10º termo é 28, é 128. E o quinto termo é 4. Acho os 5 primeiros termos. Então, a gente sabe, olha, nessa PG, que o 10º termo é 128 e que o quinto termo é 4. Bom, quando a gente tem dois termos assim, que a gente não sabe quem é o primeiro, a gente também não sabe qual é a razão, a gente tem uma alternativa para a fórmula do termo geral, que é essa fórmula aqui, olha só. Que ao invés de A1, trabalho com AK, ao invés do A1. A1 não, AK. E aqui em cima do expoente do n, ao invés de ser n menos 1, é n menos k. Então, essa é a alternativa à fórmula. Uma coisa importante, ó, o valor de n tem que ser maior que o valor de k. Então, se eu tenho o 10º termo e o quinto termo, o n é 10 e o 5 é o k. Então, olha só, o n tem que ser maior que k. O 10º termo é 128. E o quinto termo, ó, o A10 é 128 e o A5 é 4. Então, vamos substituir aqui na fórmula. Então, olha só, no lugar do AN eu coloco A10. No lugar do AK eu coloco A5, vezes Q, eu não sei a razão, elevado a 10 menos 5. Então, o A10 é 128. O quinto termo é 4. A razão eu não sei, 10 menos 5 dá 5. Ora, se eu estou aqui multiplicando por 4, então o que que eu faço? Eu divido 128 por 4, ó, continua aqui no alto. Então, olha só, já vou inverter os lados, ó. Vou passar o Q elevado a 5 para a esquerda, para o primeiro membro da equação, e 128 divididos por 4 para o segundo membro. Então, 128 dividido por 4 vai dar quanto? Olha só, eu poderia fazer a conta 128 dividido por 4. Mas pode ser assim, não tem problema. Mas eu sempre insisto nos meus vídeos que para resolver problemas de PG, para calcular PG, você precisa conhecer potência. Então, 128 é um 2 elevado à sétima potência. E o 4 é um 2 ao quadrado. Como é que eu divido potências de mesma base? Eu repito a base e diminuo os expoentes. 7 menos 2 dá 5. Então, 128 dividido por 4 é 2 elevado a 5. Observe ainda, 2 elevado a 5 é 32, tá? Se eu tivesse armado, ó, 128 para dividir por 4, eu teria achado aqui 32 e o resto zero. Mas observe que o 32 não me interessa, porque eu preciso aqui, olha só, eu tenho uma igualdade, os expoentes são iguais, então as bases têm que ser iguais também. Então eu preciso da forma da potência. Então, mais um motivo para eu ter escolhido este formato aqui da divisão. Bom, então, assim, se as potências, se os expoentes são iguais, é porque as bases são iguais, ou seja, a razão é 2. Bom, agora que eu sei que a razão é 2, eu vou escrever o que se pede, que são os 5 primeiros termos. Então, vamos lá. Eu tenho o quinto termo, que é 4, né? O enunciado dizia isso. Eu vou apagar esse rascunho que eu fiz, porque eu preciso responder e preciso de espaço. Então, olha só. Vou dar a resposta final. Vou mudar a cor aqui. Ó, eu tenho o primeiro termo, o primeiro, o segundo, o terceiro, vírgula, o quarto e o quinto termo, que é 4. Ora, se eu tenho o primeiro termo, ó, se eu tenho o quinto termo, ó, o quinto termo é 4. Se eu quisesse achar o sexto, eu ia multiplicar o quinto, que é o anterior, pela razão. A razão é 2. A gente encontrou aqui que é 2. Então, daria 8. Mas eu não quero o posterior, eu quero o anterior. Então, eu pego 4 e divido pela razão. Então, para achar os termos anteriores, eu vou dividir pela razão. Então, olha só, vamos lá. 4, ó. 4 dividido por 2, 2. Dividido por 2, 1. Dividido por 2, meio. Dividido por 2, 1 quarto. Então, os termos, né, os 5 primeiros termos dessa PA são
1 quarto, meio, ó, 1 quarto, meio, 1, 2 e 4. Entendido? Então, vamos aqui para um próximo probleminha. Bom, cada vez que uma bomba a vácuo suga o ar de um tanque, ela extrai 10% da capacidade. Então, veja, se ela extrai, é porque ela tira. Então, o volume, né, de ar ali vai diminuindo. Então, já vamos pensar na razão dessa PG. Ó. A razão é 1 menos 10%. 10% é 10 dividido por 100, que é 0,1. Então, 1 menos 0,1 dá 0,9. Ou seja, a razão dessa PG, eu já sei que é 0,9. Então, sempre que você tiver uma taxa percentual de aumento ou de diminuição, de queda, de redução, a razão vai ser 1 mais essa taxa, se for de aumento, ou 1 menos a taxa, se for de queda. Nesse caso, a bomba a vácuo suga o ar, ela extrai 10% da capacidade. Por isso que eu usei 1 menos 10%. Então, vamos continuar aqui a leitura. Eu já me antecipei e já achei a razão. Então, inicialmente é de 1 metro cúbico. Então, olha a PG aqui, ó. Inicialmente é 1 metro cúbico. Determine o volume de ar que permanece no tanque depois da primeira extração. Então, eu quero o segundo termo, ó, que é igual ao primeiro, multiplicado pela razão, que é 0,9, vai dar 0,9 metros cúbicos. Então, aqui, ó, ponto e vírgula para 0,9. Por que ponto e vírgula? Porque eu tenho um número decimal 0,9. Então, eu separo o primeiro do segundo termo por um ponto e vírgula, para a gente não confundir com a vírgula do número decimal, que é o 0,9. Aí, ponto e vírgula. Depois de duas extrações, bom, depois de duas extrações, quem é o terceiro termo? É o anterior, 0,9, vezes a razão, que é 0,9. Vai dar 0,81, porque 9 vezes 9, 81 metros cúbicos. Então, aqui 0,81, ponto e vírgula. Reticências. Porque na letra C ele quer depois de T extrações. Ele usou T de tempo, não, de número de extrações, mas ele poderia ter ficado com a letra N mesmo, da fórmula, né? Da fórmula do termo geral. Não teria problema. Então, vamos baixar aqui, respondendo a letra C. Deixa eu mudar a cor aqui, ó. Na letra C, a fórmula AN igual a 1 vezes a razão elevado a N menos 1. Então, aqui ele quer depois de T extrações. Então, no lugar do N eu ponho T, poderia ter sido N mesmo, tá? O primeiro termo é 1, a razão é 0,9, que a gente encontrou aqui, ó, 0,9 elevado no lugar do N, T menos 1. Bom, aqui dá para a gente, ó, multiplicar, porque quando eu multiplico por 1, nada se altera, né? Então, a resposta final, da letra C é 0,9 elevado a T menos 1. Então, vamos responder aqui assim, ó. Vou até mudar a cor também, ó. Respostas, né? Respostas. Da letra A. Na letra A a gente achou aqui, ó, 0,9. Da letra B, metros cúbicos, né? Da letra B, a gente achou 0,81. E na letra C, essa expressão. AT é igual a 0,9 elevado a T menos 1. É isso. Espero que com mais esse vídeo eu tenha ajudado você a entender melhor a aplicação, né, da progressão geométrica na solução de problemas. Bom, quero lembrar sempre que lá no meu canal você vai encontrar, lá em playlists, você vai encontrar uma série de vídeos sobre diferentes assuntos, e entre eles progressão geométrica. Tá? Vai lá, se inscreva. Muito obrigado. Tchau.